Todos, vou apresentar para vocês hoje aqui o meu trabalho de conclusão de curso. É uma avaliação da expansão do ambiente de contratação livre brasileiro, né, para consumidores do grupo B, então através de um modelo varejista. Tive a orientação do professor Leboni. Esses são os tópicos que eu vou abordar no meu trabalho, então vou falar um pouco da motivação, dos objetivos que me levaram a fazer esse trabalho, alguns conceitos fundamentais e o estudo de caso que eu fiz, as simulações de custos, né, para comparar os mercados e as conclusões que eu cheguei com essa análise. Bom, a principal motivação é que o mercado livre de energia ele já existe há mais de 25 anos. É um mercado que ele tem tido um papel fundamental no setor elétrico para trazer economia de custos para os consumidores e também para a expansão da matriz elétrica, através do fomento, do incentivo de fontes alternativas. Então, apesar dessa denominação livre, né, hoje 65%, né, dos consumidores eles não podem participar desse mercado, porque eles não atendem os requisitos mínimos para poder entrar nesse mercado. Uma pesquisa do Datafolha revelou que 83% dos consumidores entendem que o seu custo de energia ele é caro ou muito caro, e 81% deles gostaria de poder escolher livremente qual tipo de energia, qual fornecedor eles estão contratando, porém não podem. Outra pesquisa importante que também gera essa motivação é uma pesquisa do Sebrae de 2021, em que demonstrou que o micro e o pequeno empreendedor ele acaba gerando 71% dos 2,5 milhões de empregos no ano de 2021. Ou seja, uma redução de custos para esse porte de consumidor traria um benefício econômico e social para o Brasil. Bom, os objetivos, então, são avaliar os possíveis ganhos, né, que os consumidores residenciais teriam com essa troca, né, caso eles pudessem entrar para o mercado livre, no modelo varejista. E, para fins de avaliação, então, desse futuro mercado brasileiro, utilizou-se como comparação o mercado ibérico, que é um mercado de energia elétrica de Portugal e Espanha, o qual ele tem uma semelhança muito parecida no seu modo de operar com o que está sendo proposto para o Brasil, né, no futuro. Além disso, Portugal e Espanha têm matrizes elétricas com participações renováveis bastante importantes, 41% Portugal, 37% Espanha, assim como o Brasil, que tem quase 80%. Então, provavelmente os custos, né, dessa energia lá, os preços de energia aplicados possuem variações parecidas, devido às suas origens. Alguns conceitos fundamentais, começo falando dos mercados de eletricidade e seus modelos. Eles são mercados financeiros, né, atrelados a uma operação física de geração, transporte e energia elétrica. O primeiro modelo que existiu é o modelo de comprador único, porque é um modelo que se utiliza muito quando está se desenvolvendo um setor elétrico. Ele é um modelo em que você precisa rapidamente estabelecer conexão entre o gerador e o consumidor final, e ele é um modelo verticalizado, porque se cria um agente que vai fazer toda essa operação, desde a geração, transporte e faturamento desse consumidor, e ele tende a ser um modelo utilizado, então, quando não se está buscando redução de custos, mas sim a obtenção de conexão de energia. Uma evolução desse modelo, então, seria o mercado atacadista competitivo, que já existe hoje no Brasil, onde tem contratação bilateral entre o próprio comercializador ou gerador com o seu consumidor final. Entretanto, apenas consumidores de grande porte podem fazer parte desse mercado. Ele surgiu também como um primeiro passo para a desverticalização de setores elétricos, né, em que os consumidores de grande porte eles precisavam saber dos seus fornecedores se eles teriam condições de promover a energia para a expansão dos seus negócios. Né? Então, por exemplo, preciso daqui a 5 anos triplicar minha produção. Será que eu vou ter energia suficiente para isso? Então, acabou se criando contratos bilaterais entre o gerador e o consumidor. E uma última evolução desse mercado, que já existe em alguns países, porém ainda está começando no Brasil, é o modelo varejista competitivo. Então, o modelo varejista, ele vem para atender os consumidores de pequeno porte, da mesma maneira como os consumidores de grande porte já possuem essa opção de escolha, né, e de fechar negócios com fornecedores que quiserem. É um mercado bastante novo e que exige que exista um mercado atacadista competitivo antes de que se estabeleça um modelo varejista. Então, existem alguns pré-requisitos para estabelecimento desse modelo varejista, né? Primeiro, já citei, existir um mercado atacadista maduro, né? Para que se possa já começar uma competição entre os fornecedores. Precisa ser de fácil entrada, porque senão não é fomentada a concorrência.
eu vou ter poucos fornecedores e eles podem gerar algum tipo de lobby para preços, então eu preciso ter vários fornecedores. É necessário ter transparência de informações entre os próprios fornecedores e também para os consumidores de tarifa, um portal, algum sistema onde o consumidor possa ir lá e consultar qual a melhor opção para ele dentre todas as que existem, e uma facilidade também para o consumidor optar, sair ou deixar de ser atendido por um fornecedor que ele fechou negócio, talvez de longo prazo ou de médio prazo. Tem que ser fácil a troca, porque senão pode onerar o consumidor em vez de trazer benefícios financeiros para ele, né? Ficar amarrado a algum contrato que não é benéfico para ele. Aqui a gente tem uma estrutura do mercado varejista, apenas para visualização de que o gerador, então, ele pode vender energia direto no mercado varejista, porém, a prática, o que acontece é que o gerador acaba vendendo essa energia para o mercado atacadista e ele foca em produzir energia. Todos os esforços dos geradores estão na produção de energia, o mercado atacadista vai ter mais players, né, comercializadores ou até geradores que têm especialização em mercado, contratos e questões tributárias e judiciais desses tipos de negócios, e eles repassam essa energia para o varejista, que vai poder, aí, enfim, vender para o consumidor. Então, segundo Maio, né, para a gente ter um mercado de varejista sólido, que traga, de fato, benefícios para o consumidor final, a gente precisa que tenha essa vasta opção de fornecedores para ter redução de preço, né, oferta e demanda. A gente precisa que o serviço seja de qualidade, porque se não tiver qualidade, ele não vai se sustentar no mercado competitivo. E tem que ter uma ampla oportunidade de escolha, então, seja ela de fornecedores ou até de produtos, inovações em produtos. Hoje, no mercado espanhol, existem diferenciação de tarifas por hora e também flexibilização de montantes de consumo. Posso variar meu consumo ali no mês a mês, em cima do montante que eu tenho contratado. Falando um pouco do mercado brasileiro hoje, então, a gente tem uma estrutura física que é responsável pela geração e transporte dessa energia, que está sob regulação da ANEEL e coordenação do ANS, onde o gerador vai escoar energia através do sistema de transmissão, que vai entregar essa energia até as grandes cidades e vai ser distribuído até o consumidor final pelas distribuidoras. E independente de ser industrial, comercial ou residencial, ou do tamanho do consumidor final, toda essa estrutura é a mesma para eles, ou seja, o mercado fisicamente ele é igual. O mercado brasileiro, então, ele tem uma estrutura diferenciada, dependendo do porte de consumo do consumidor. Existe o ambiente de contratação livre e o ambiente de contratação regulado, dependendo do grupo de consumo. Então, são dois grupos grandes, o grupo A, que é de alta e média tensão, e o grupo B, de baixa tensão. Hoje, no grupo A, você pode optar pelo seu provedor de energia, desde que você atenda ao requisito mínimo de 500 kW de demanda contratada. Ou seja, a soma das suas cargas, né, seu atendimento instantâneo de demanda, ele tem que ser superior a 500 kW. É uma maneira de reserva de mercado, né? Você tem apenas um pedaço dos consumidores que pode ser atendido ali. Então, o consumidor que está acima dessa demanda, ele pode optar, então, ir para o mercado livre ou continuar na distribuidora local, né, no mercado cativo. Já o consumidor que está abaixo disso e o grupo B inteiro, eles estão compulsoriamente no mercado cativo de energia. Eles não têm opção. Algumas tendências futuras, então, desde 95, já há mais de 27 anos, existe a Lei 9.074, que flexibilizou esse limite. Ela disse lá que poderia ser flexibilizado após 8 anos da promulgação da lei. Então, legalmente, já existem questões que liberam o limite de demanda mínima, porém, ainda em questões de estrutura e de mercado ainda não aconteceu. A resolução 1011 da ANEEL de 2022 trouxe, então, definições de requisitos para se tornar um comercializador varejista. Então, a ANEEL já começou a criar materiais para que o comercializador varejista possa operar, e hoje tramita na Câmara já tramitou na Câmara de Deputados e está no Senado um projeto de lei, o 414 do ano passado, que teve o objetivo de aprimorar, então, esse modelo regulatório do setor elétrico e ampliar, visar expandir o mercado livre para o consumidor de baixa tensão através do modelo varejista. Ficou conhecido como a portabilidade da conta da luz, por ter uma certa comparação com aquela portabilidade telefônica que existe hoje. Você pode escolher entre os diferentes operadoras telefônicas que existem no mercado. Falando um pouco do mercado de eletricidade de Portugal e Espanha, então, o MIBEL, ele foi criado em 2007, tem uma iniciativa conjunta, então, desses dois países, né? Eles compartilham tanto a estrutura física quanto a estrutura de mercado financeira.
Ele funciona com o mercado atacadista e varejista em conjunto, então, para os consumidores de grande e de pequeno porte. Tem um agente também, um operador, né, de mercado, que é o OMI, e tem polos em Portugal e Espanha. Esse agente, né, ele é responsável por controlar toda a geração, transmissão e a parte de comercialização de energia. Ela vai ter duas figuras de comercialização. O comercializador livre, ele é responsável pela venda para todo e qualquer consumidor que opte por estar no mercado livre, então ele está na ampla concorrência. E existe a estrutura do comercializador de referência. Então, uma opção, aqueles consumidores de pequeno porte ou que também de grande porte, mas que não pretendem entrar no mercado livre, não querem ter essa opção, e eles existem daí tarifas reguladas, igual como hoje funciona no Brasil também. Entrando no estudo de caso, a gente tem 4 pontos aqui para completar esse estudo. O primeiro, então, é definir um consumidor típico por região e as tarifas que essas regiões teriam. A curva de consumo padrão para os consumidores do grupo B, e aí eu vou entrar em detalhes em como que ela foi definida, e também as tarifas médias, né, desse mercado cativo, e as tarifas de fio, né, de sistema de distribuição que também são utilizadas na simulação do LID. Então, os itens 2 e 3 são a composição do faturamento cativo, igual como hoje é feito já no Brasil, e a composição do faturamento livre, que leva em consideração o modelo varejista, assim como aplicado no MIBEL, é uma adaptação, né, desse modelo do MIBEL, e considerando os preços de energia que hoje são praticados no Brasil, divulgados também pelo BBCE, que é a Bolsa Balcão de Comercialização de Energia Elétrica. Por último, então, vou comparar, né, entre os custos do cativo e do livre para a gente ter uma noção de ganhos, né, que o consumidor teria. O consumidor típico, então, ele foi traçado com um consumo histórico dos últimos 6 anos, de 2016 a 2021, dados divulgados pela EPE, em cada região do subsistema que está ilustrado aqui nessa figura do Brasil. Também foi divulgado nessa mesma pesquisa da EPE a quantidade de unidades consumidoras em cada estado, em cada região e em cada mês. E com isso eu consigo obter, então, dividindo um pelo outro, né, uma média mensal de consumo por unidade consumidora por subsistema. Então, é um consumo médio de uma unidade típica daquela região. Basicamente é esse o dado. Por que se utilizou, então, cada região? Porque o território nacional é muito vasto, muito grande, existem variações de temperatura, hábitos de consumo, concentração de atividade econômica, ou seja, mais consumo, dependendo da região, e também pelo fato de Roraima não estar conectado ao sistema interligado. Então, existem variações de custos, né, no transporte dessa energia, dependendo de onde você está no Brasil. O consumidor típico por região, então, ele foi traçado para cada subsistema. A gente tem um valor médio aí de 150 kW no norte, 130 no nordeste, 180 no sudeste e 186 no sul. E nessa curva à direita, a gente consegue ver a sazonalização desse consumo no supermercado. O que isso significa? O quão distante naquele mês o meu consumo está da minha média anual. Então, para o sul, a gente consegue ver aquela curva amarela mais clara, que, por exemplo, no mês de julho, ele chegou a 15% acima do consumo médio do ano, e foi a maior variação dentre todos os supermercados, justamente por uma questão de sazonalidade da temperatura. As curvas de Nordeste, Sudeste e Sul são muito parecidas, e a curva do Norte ela é um pouco inversa. Então, tem muito a ver com essa questão de localidade, né, de onde está se consumindo a energia. As tarifas de energia por região, então, vão ser definidas através da análise das 39 maiores distribuidoras do país, que chegam a atender 98% dos consumidores. Isso é 205 milhões de consumidores. E existe na aplicação das tarifas dessas distribuidoras para o grupo B uma subdivisão, né, das tarifas, que é a TUSD. A TUSD ela é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Ela vai servir para pagar para a distribuidora local que está prestando o serviço pela estrutura, a disponibilização ali que a gente vê na rua dos postes, dos fios, dos transformadores, né, a manutenção desses equipamentos e também a expansão para bairros onde ainda não tem energia ou expansão também para a questão de porte mesmo, se alguma indústria se instala no local, precisa ter mais energia. A TE, então, que é a segunda subdivisão da tarifa, ela é apenas um valor que serve para custear o quanto que a distribuidora está pagando pela energia. Ela contratou essa energia no leilão, então aqui ela não obtém lucro, ela apenas repassa um custo e se remunera de certos encargos também dentro da TE. E se a gente for fazer essa separação das distribuidoras por região
e chegar num valor médio de TUS de TE, a gente chega nesses valores que estão apresentados no quadro abaixo. Então, a gente consegue ver que existem variações, por exemplo, a TE do norte ela é a mais barata dos quatro, porém a TUSD é a mais cara. No sul, a gente tem uma TE cara e uma TUSD mais barata. Então, isso demonstra que existem custos, né? A TUSD reflete o custo de entrega da energia, de transporte, de estrutura, e a TE reflete o custo de leilão. Então, é uma variável que vai depender muito do momento em que foi feita a contratação. A tarifa monômia nada mais é do que a soma dos dois. A gente consegue ver, então, que a do sul é mais barata, a tarifa monômia, e a do norte é mais cara, justamente por causa do custo de transporte da energia no norte. A simulação do faturamento de energia do consumidor residencial, então, ela vai levar em consideração o consumo, essas duas tarifas em cada mês. A fórmula basicamente vai sair o custo daquele subsistema naquele mês, levando em consideração, né, a tarifa e o consumo. E a aplicação dos impostos segue a legislação atual, com um PIS e COFINS médio de 5%, que a gente observa nas tarifas ao longo do ano, e o ICMS de 18%, que é a alíquota base para produtos essenciais definidos pelo governo no ano de 22. Então, aqui o quadro está mostrando o custo mensal com TUSD e com TE. A gente vê que a TE representa 40% do custo do consumidor cativo. Esse quadro aqui está mostrando os mesmos custos, só que a soma deles sem e com impostos. E aqui a gente vê que os impostos para o consumidor cativo representam 23% do custo final. E agora entrando na simulação, a mesma simulação de custos, só que para o mercado livre e varejista, né? A composição de custo é muito parecida, a diferença é que a tarifa de energia vai ser substituída pelos preços de mercado de energia, além de uma soma também dos encargos que são praticados no mercado livre. Então, para chegar nos preços de mercado de energia, eu utilizei os dados que estão disponíveis no BBCE, que é a Bolsa Balcão de Comercialização de Energia Elétrica. Então, são preços de energia para cada submercado para os próximos 5 anos, e para chegar numa tarifa média, foi feita a média desses 5 anos. Então, a gente tem aqui embaixo os valores que são aplicados para gerar os custos com energia desse consumidor. Além disso, tem algumas premissas importantes. Descartou-se a hipótese do consumidor residencial contratar a demanda. O consumidor contratou exatamente o que consumiu na energia, ou seja, não vai ter mercado de curto prazo, ele não vai vender nem comprar energia caso ele tenha uma falta ou uma sobra. Desconsiderou-se também os descontos que são aplicados hoje à TUSD para esse seleto grupo de consumidores que compra energia incentivada e que está no livre. Então, eles também hoje recebem um certo benefício que é custeado por todos. E foi aplicado, né, um valor de 5 centavos por quilowatt-hora consumido referente a encargos no Mercado Livre. Por que 5 centavos? Nessa imagem abaixo, a gente vê os gráficos aqui de composição dos encargos no livre, de ESS, que é encargo de segurança do sistema, serve como um encargo para manter o sistema seguro, e o ER, que é um encargo de energia de reserva, que é um encargo que remunera as usinas que estão ali para atuar em momentos de necessidade de urgência. Esse valor aqui ele é variável ao longo do ano, porém a média do ano foi de 5 centavos, por isso que foi a premissa utilizada. Comparando então aqui custo mensal com TUSD e custo mensal com energia, os dois sem impostos, a gente vê que cai, então a energia representa 29% para o consumidor livre. E quando a gente vai para a parte de impostos e encargos, a gente teve um aumento ali para 28%, justamente porque além dos impostos normais, eu vou estar pagando os encargos do Mercado Livre, então subiu um pouquinho. Então, um comparativo de custos aqui com impostos, né, seja no cativo ou no livre, me mostrou aqui que o Submercado Norte ele tem o menor ganho, justamente porque ele tem aquela TE barata. Então, se a minha tarifa de energia é barata e eu estou trocando para uma tarifa não tão mais barata assim, eu não tenho tantos ganhos. Então, o ganho dele ficou em 4 centavos por quilowatt-hora. No Nordeste, desculpa, ele ficou em 8 centavos o quilowatt-hora. No Sudeste ele ficou em 12 centavos e no Sul ficou em 11 centavos o quilowatt-hora. Então a gente consegue ver que teve uma economia média no mês aqui no Norte de R$ 6,00, R$ 12,00 para o Nordeste, R$ 17,00 para o Sudeste e R$ 16,00 para o Sul. Esses valores, então, para os supermercados Nordeste, Sudeste e Sul, tem uma redução média aí de 10 centavos o quilowatt-hora, e a melhor economia percentual foi a do Sul, justamente por aquelas variações de consumo muito grandes, né? Então, se eu tenho um consumo muito grande com uma tarifa menor, consequentemente, eu tenho um saving melhor, né, frente aos demais.
Aqui é uma visualização, então, desses custos, né? E a faixa laranja ali vai mostrar os custos com cativo, a cinza os custos com livre, e as barras vão mostrar os ganhos, né? As economias. Então, a gente vê que quanto mais distantes estão as barras, maior é o saving. Então, o saving do norte ele acabou ficando 4%, quando o do sul ali tem uma maior distância entre os dois custos, né? Representa aqui um maior ganho. Partindo para as conclusões, então, a gente chega à conclusão que as regiões sul e sudeste apresentaram os melhores resultados dentre as 4 regiões observadas, com uma média de 14% e 13%, né, respectivamente. Um outro ponto é que o mercado de eletricidade, e principalmente o mercado brasileiro, ele está em constante mudança e atualização. Tem uma grande tendência de se desverticalizar, ter mais agentes, né? E uma maior abertura para os consumidores poderem participar dele. No mês de setembro, enquanto esse trabalho estava sendo concluído, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria normativa de número 50, em que ficou definido que a partir de janeiro de 2024 não vai mais existir aquele limite de 500 kW que a gente viu aqui no trabalho. Então, a partir de janeiro de 2024, qualquer consumidor do Grupo A vai poder participar do Mercado Livre. E no próximo dia, depois que ela publicou essa portaria, ela levantou uma consulta pública de número 137 para abertura total do Mercado Livre, propondo que em 2026 os consumidores do Grupo B, classe comercial, possam participar do Livre, e em 2028 os demais, né, Grupo B residencial e rural, também possam participar do Mercado Livre. Então, é uma tendência muito forte que isso aconteça. Uma sugestão para trabalhos futuros, então, seria destrinchar os custos das 3 componentes que fazem a TUSD do que se quer aplicado ao consumidor do grupo B, transporte, encargos e perdas. Se a gente incluir, então, esses custos de contratação de demanda, né, que é a potência das instalações, para esses consumidores residenciais, a gente teria uma aproximação ainda mais de como que funciona o MIBEL. Então, no MIBEL, além da energia, o consumidor precisa contratar um valor de demanda, assim como os consumidores do grupo A aqui no Brasil. Por fim, né, a análise e aplicação dessa metodologia mostrou que a proposta é vantajosa para os consumidores de todas as regiões nos 4 subsistemas avaliados. Muito obrigado pela atenção e estou disponível para as dúvidas.